Esporte Terê. Esporte Terê FM. Nosso pitbull de raça faz um trabalho lindo de cabeça de queixada. Pedro. Vamos lá, Abreu, Tá ansioso ele. Felipe Abreu tá na área. Ai, muito bom, Jansen, com seus áudios espetaculares. Fala, Zequinha. Boa tarde, Felipe, beleza? Tranquilo? O homem tá na área. Tá na área, Vai mandar sempre um áudio curtindo agora. a gente. Ele tá com delay que ele falou? Aí vai mandar uns áudios até ele ouvir que a gente entrou na área e ele começa a escrever. É o delay da vida dele, né? É. Em tudo não, né? Não sei. Aí eu já não sei te dizer, amigo. Meu camarada, é o seguinte, Fala. ele falou do gol do Pedro, uma coisa absurda, né? Um final de semana movimentado. Vamos A gente começar começou pelo falando, sábado, né? Do Vasco. Quem empatou? Cara, a pergunta é, o Sim. time ficou, se preparou, não viajou pra Argentina, né? Pra disputar o jogo da Sul-Americana e aí acabou empatando, cara. Tudo bem que foi fora de casa, mas, poxa... É assim, o Vasco Não entendi não. O Vasco mais uma vez dominou parte do jogo e não conseguiu ganhar, né, Zeca? Aí é complicado. O Vasco vem sofrendo alguns jogos, né? Principalmente fora de casa, talvez. Pelo menos os 3 últimos jogos fora de casa, o... Tava errado o microfone? Não, tô regulando aqui, pra Entendi, você falar ainda mais bonito, pô. Entendi. Mas realmente, assim, então, fora de casa... O Vasco já deixou não 6 conseguiu fazer pontos. gol, Sim, deixou 6 pontos aí pelo caminho, né? isso. Contra Cruzeiro, Curitiba e mais uma vez no sábado contra o Remo, né? Acabou tomando um gol de cabeça. São os pontos fortes do Vasco, né? Bola aérea na defesa e minutos finais de jogos. Geralmente são os momentos mais críticos, pra falar a verdade. Né? Os momentos mais difíceis. os momentos de Deus nos acuda pra torcida vascaína. Assim, eu achei, como eu te falei, muito, assim, precoce essa história do Renato Gaúcho poupar o time na Sul-Americana. Mas esperava um efeito um pouco mais positivo, né? A gente esperava uma vitória do Vasco. Tudo bem, o Vasco dominou parte do jogo. Boa parte do jogo, na verdade. Mas se esperava muito mais. Se fosse eficiente mesmo, manteve os mesmos problemas. A efetividade não vem, né, Zeca? Faz um gol e toma outro. Então o Vasco deve ter que fazer uns 5 pra tentar ganhar o jogo. Porque aquilo, é azar, coisa e tal, mas tudo é Sim, treinamento azar também, não, Tudo bem, Azar sim, nada. futebol é assim, imprevisível, você tenta, não faz, mas Sim. assim, tu tem que aproveitar as Cara, chances, tem que ser. O time tem que ser efetivo, não pode perder chances, né? Óbvio, a gente vê isso em todos os times, né? Todos os times têm problema de efetividade. O Flamengo não deixou de ter ontem. Óbvio, foi muito efetivo, ganhou o jogo. O Botafogo, da mesma forma, perdeu chances também, acabou cedendo empate, né? O Vasco é uma coisa muito corriqueira, né? O Vasco perde muitas chances. Dá pra dizer que é desde o ano passado que o Vasco não aproveita a maioria das chances que cria, né? Isso. Infelizmente, o Fluminense é um time que a gente até falou esse dado aqui na última vez que a gente falou, foi na sexta-feira, né, Zeca? Que o Fluminense é o pior nesse quesito. É um dos times que mais cria oportunidade e um dos que menos converte. Tem que dar praticamente 10 chutes no gol pra fazer um. Então, assim, Exatamente. é muito complicado um dado desse. O Vasco precisa melhorar, óbvio. Já é 13º no campeonato, tem 13 pontos, né? Tem muita gente empatada aí nos 13 pontos. Mas, assim, o Vasco precisa ligar um alerta porque deixou muitos pontos pelo caminho e esses pontos podem fazer falta no final do campeonato. Tanto para uma classificação para a Libertadores, né, como para um rebaixamento, né, Zeca? Se o time não subir de produção, o rebaixamento é uma realidade. tomar uma cuidado. zona de rebaixamento. Agora o Vasco estava embalado, né? Que coisa. Bom, Sim, o Nuno Moreira não que perdeu, mas... Sim, empatou. o Nuno Moreira tá surpreendendo, né, Zeca? De forma negativa, né? Ele tá sem perdeu moral. prestígio com o Renato Gaúcho e pela primeira vez nesse jogo contra o Remo ele não entrou na partida. Ele vinha, desde que chegou no Vasco, né, Zeca? Ele vinha sempre participando, quando não era titular, entrava nos jogos, até com o Renato mesmo. Mas agora parece que vai amargar um banquinho aí. Tá sem prestígio, a verdade é essa. Tanto que ele viajou com a galera, né? Ele foi titular daquele jogo lá contra o mas... Barracas Central. Mas sim, mas já mostra também, quer dizer, porque foi um time, Sim, né, que não era mesclado, considerado né? Ele é visto como reserva, É. a verdade é essa. Mesmo assim não jogou bem, né? Sim. Amanhã o Vasco encara aí o Audax Italiano, o time é chileno. O jogo vai ser às 9 da noite em São Januário e deve rodar o elenco mais uma vez, né? A intenção, ao que tudo indica, né? A tendência é que não vai ser um time 100% reserva. Vasco deve fazer uma avaliação física nos jogadores e dar uma mesclada. Quem tiver muito desgastado, porque teve a viagem para lá, né, para jogar contra o Remo e tal, e o gramado não era dos melhores e tal. Então quem tiver muito desgastado deve ficar no banco,
E o resto deve ser mesclado entre garotos da base e os reservas, né? Muito bem. Pra Tá feia ver a coisa. A se verdade é que tá consegue feia a coisa. rodar melhor o elenco e o Vasco Sim. consegue ser mais efetivo. Bom, Sim. o Botafogo também ficou no empate, assim. Sim, e os jogos de sábado não foram bons pros É. cariocas, não, Zé. Saiu na frente, mas acabou cedendo no finalzinho. Pelo contrário. Não, o foi o Botafogo contrário, saiu, perdão. virou o jogo e Isso. conseguiu ceder um empate. E aí, no finalzinho, acabou marcando bobeira. Sim. Mas assim, o técnico, cara, Frank Carvalho, ele falou que tá feliz. Apesar de ter sido elogiado pela torcida, foi chamado de burro Assim, quando fez ele substituições. não é que ele falou que tá feliz, né, Zeca? Ele satisfeito, acabou ué. tirando, não. Ele acabou Ué. tirando o Montoro e o Santi Rodrigues no intervalo. E a torcida não gostou, chamou Não. de burro e tudo mais, mas ele falou uma verdade. O time tava 0-0, o jogo tava perdendo. Acho que o gol foi no segundo tempo, agora me deu branco. O primeiro gol do Coritiba, o gol que abriu o placar, acho que foi no segundo tempo também. Me deu branco agora. Mas o Franklin falou que fez a alteração, colocou o Edenilson e o Villalba e o time melhorou. Então, Tanto é ele que o time gostou. virou o jogo. Então, ele gostou, ué. Em termos, mas acabou cedendo o empate no final. Ele falou que o seguinte, ele precisava de mais força, né, de mais agressividade, digamos assim, do time, e não estava conseguindo ver isso no Montoro e no Santi Rodrigues. E botou o Edenilson e o Villalba e eles fizeram. Tanto é que, de certa forma, o time melhorou. A verdade é que o meio-campo que ele escalou, ele até falou, o Medina, criticaram o Medina, que estava dando muito espaço, ele e o Danilo e tal. Ele falou que o Medina foi um dos melhores do jogo do Botafogo, né? E com isso, a torcida meio que estava equivocada. Uma outra crítica que ele fez à torcida, né? Ô, Frank, cuidado, rapaz, Mas, já. assim, um meio-campo realmente com o Danilo que vai muito à frente e o Medina é um pouco desbalanceado, talvez. Tem um Alan também, que é muito bom, né? Com a bola nos pés, mas o Edenilson entrando deu um pouquinho mais de força ao meio-campo. Exato. E parece que deu certo. O time virou o jogo depois da entrada dos dois e acabou cedendo empate no final. Esse vacilo, foi o problema. Uma bobeira. Agora, você chamar de burro já, né? São dois jogos. à Assim, frente ele do- não do foi Botafogo. vaiado, mas o time foi vaiado na estreia contra o Caracas. Então, então é um cenário complicado pra ele. O Botafogo tem 13 pontos, assim como o Vasco, mas o Botafogo, pelos critérios, é 11º, né, Zé? Ainda tem um jogo a menos também. Mas é outro que precisa ligar o alerta, porque esse ano tá muito complicado pro Botafogo, irmão. Oscila demais, então, assim... até em casa, às vezes, vacila, né, Pois Zé? e o Frank não venceu ainda, 2 jogos, Sim, e 2 empates. até aqui o Coritiba é a pedra no sapato dos cariocas, hein, meu irmão? Empatou com todo mundo até agora. Exato. Bom, e o Botafogo volta a Sim. jogar quarta-feira. Sim, pela Sul-Americana, vai à Argentina, vai jogar aí contra o Racing, né? Jogo molezinha, vai ganhar fácil, né? O que você acha? Cara, pauleira. Pauleira. A gente fala Pedreira. mais no Vai dia do ser jogo, brabo. mas é jogo duro. O Botafogo precisa, cara... Não dá pra dizer também o que o Botafogo precisa, né? Precisa ganhar. Precisa fazer as Simples. coisas acontecer, né? Se fosse simples assim, né? Quem dera. Futebol não é assim, cara. Bom, meu camarada, vamos falar agora do clássico, Deus. Flamengo e Fluminense. Pedro fez um gol absurdo. Jansen tá atrasado aqui, tá falando pra caramba, só que ele fala que depois a gente já falou. Aí, Jansen, aí não tá dando, hoje não tá dando, velho. Aí eu fico rindo aqui, igual um bobo. Sanduíche, né? Quase isso, cara. É, tipo isso. Ontem o Pedro fez um gol absurdo, né, cara? É muito E o Flamengo inteligente. Ele venceu. falou que nem precisou olhar pro gol, cara. Não, o cara já sabia ali, né, Sim. onde tacar a bola, o Fábio. Deu um olho. A zaga também, né, toda, né? O Jansen falou agora que Medina bom é surfista. Medina meia hora atrás. Mas que é o seguinte, cara, assim, de fato, o Pedro ontem mostrou talvez todas as suas credenciais aí. Jogou muita bola, poderia ter feito mais gols, acertou bola na trave, teve gol anulado, né? Cara, assim, foi uma noite de gala do Pedro. O time do Flamengo, né, nos 65, 70 minutos de jogo, o Flamengo dominou de fato o Fluminense. Não sei dizer se o Zubeldia meio que ajudou, né? Que o Acosta acabou se machucando e ele escolheu o Ganso ao invés do Savarino, né? O Fluminense melhorou muito depois da entrada do Savarino, mas o Ganso foi mantido em campo, então, né? Mas enfim, cara, assim, o Flamengo ontem fez talvez o primeiro tempo da temporada, né? Foi o jogo aí em que o Flamengo fez seu melhor primeiro tempo na temporada. O Pedro genial naquele gol, né? Ainda consagrou o Samuel Lino, que deu 2 assistências, né? Foi ele quem de certa forma, dominou aquela bola pro Pedro. E o Pedro, segundo ele, sem olhar pro gol, só dominou e finalizou. Golaço. O Fábio
Com os pés o Fábio costuma dar esses vacilos, Pois né, é. Zeca? Mas assim, ninguém espera também que Sim. o cara vai pegar e bater logo Ah, de tem primeira, muito, assim. mas o Fábio tem muito crédito, né? Ainda assim Tem. salvou e muito o Fluminense na Não, partida, defendeu demais. bola na cara do Plata, cara a cara, né, na verdade, do Plata, do Pedro também, defendeu bola cara a cara, ainda bola na trave. Defendeu uma que a bola Sim. desviou ali rapidinho, colocou Ele é o muito pé, bom, é muito bom defendeu. goleiro. É aquilo que a gente fala, o goleiro vai falhar, a diferença tá nas horas que ele salva. É. E ele, de fato, ainda assim salva muito, inclusive o Leonardo Jardim falou, não do Fábio, mas ele falou que o Flamengo poderia ter feito mais gols, né, poderia ter matado o jogo, a verdade é essa. Sem ter, antes da entrada do Savarino, né? Verdade é essa. O Flamengo jogou muita bola, o Paquetá foi bem no jogo também, né? Jogando de segundo volante. Cara, a gente ontem viu um jogaço de bola, né? Verdade. O Fluminense... O Fluminense depois, né, com o Savarino, como você falou, Sim, melhorou melhorou fez o golzinho. muito. E Ninguém poderia vê- ter até empatado o jogo, É, cara. Teve verdade. chance pra empatar, o Rossi salvou. Teve lance lá que o Everton Araújo tirou bola também. Isso. De finalização E boa. ninguém avisou pro Alexandre que não tava ali no ataque, tava Cara. na zaga. Aí ele fez um passe bonito. Só que. O gol foi o gol do contrário. Fluminense foi uma assistência Foi. contra sensacional, maravilhosa. Botou o Savarino na cara do gol. Faz parte, né? Acontece, Tem crédito também. acontece, mas ele é um cara que o alerta tá ligado pra ele, Zeca. É o titular da Copa do Mundo, digamos assim, né? É o titular da seleção sim. brasileira, lateral esquerdo. A Se gente fala pudessem- assim, mas pudesse eu apagar esse acredito lance, que ele né, vá. pro Assim, Ancelotti ele não tá ver. voltando, ele tava voltando de lesão, Sim, né, lógico. Zeca? O jogo já tinha transcorrido bastante tempo de jogo, né? Já era pra mais do meio do segundo tempo, se não me engano. Mas, assim, é um jogador que... Muito bom jogador, mas eu acho que a idade já começou a pesar pra ele, Zeca. Que coisa, hein, meu Até na camarada? seleção ele costuma sofrer bastante, né? Nas partidas que joga. Não sei se ele já atingiu o seu auge físico no Flamengo esse ano, porque conviveu com algumas lesões, precisou ficar afastado algumas vezes. Tudo bem, lesões, digamos assim, bobas, né? Porque não são graves, não foram graves. Mas ainda assim, andou mas vacilando. Atrapalham, Andou né? vacilando. Tá falando de Turquia. As lesões atrapalham, cara? Deus falou que tem um amigo aqui que não levava fé no Flamengo, não. Falou que o Fluminense ia ganhar e tal. Pois é. Ninguém acertou o placar, cara. Ele falou acertou, que mandou... ele acertou o placar. Ele falou 2-1 Flamengo. Pô, parabéns, cara. Ele acertou. Vai ser Esse uma mala. semana aí diferente pra você, cara. Parabéns, Jess. Parabéns. Vem aqui que o Zeca vai te dar um abraço bem apertado, isso Zeca. aí. Tá bom, cara. Mas o Zequinha, cara, assim, o Flamengo agora sim, de fato, é um postulante a título. Fez um grande jogo, um jogo pra realmente dar moral contra um rival complicadíssimo nos últimos anos. O Fluminense é a pedra no sapato do Flamengo há algum tempo, né, Zeca? Mesmo o Flamengo muito, muito acima. Não digo esse ano, né? Mas nos anos anteriores o Flamengo bem acima. O Fluminense sendo a pedra no sapato do Flamengo. E foi um jogaço de bola, um time do Flamengo muito bem. Depois caiu um pouco. O Fluminense, depois da entrada do Savarino, subiu de produção e, cara, assim, é normal. O Leonardo Jardim falou sobre isso também, falou que é normal, essa questão de dar uma caída. O Paquetá falou que é do jogo, tomar gol e tal, isso, né? faz Acontece. parte, E né? também deram uma minimizada pra não queimar muito o Alexandre, né? Pois é. Porque, nossa mãe do céu. Mas Ninguém entendeu o Léo Pereira, tu viu o Léo Pereira no lance? Não, ele não não entende, ele não. olha pro Alexandre, mas, tipo assim, abre os braços e fala, ué, como assim? Tipo assim, Tocou sem querer errado, esboçar muito, assim, pouquinho parece errado. que ele ia fazer mesmo, pô, tá doido? Tipo, e dar uma segurada pra, né, porque é queimação demais. Não, exatamente. Mas assim, pelo lado falando do Fluminense agora, depois eu falo contra quem o Flamengo vai ganhar, a pontuação e tudo mais. Falando pelo lado do Fluminense, o Fluminense tem uma preocupação muito importante, né? O Lúcio Acosta, que depois da saída do Arias, ele assumiu o posto e tem ido muito bem no Fluminense. Muito. Tem sido muito importante. Ele saiu com o joelho esquerdo imobilizado do estádio, né? E, de fato, virou uma preocupação. Vai fazer exames hoje para saber a gravidade, se realmente tem lesão, né? O tempo que vai ficar afastado. Mas o Fluminense liga o alerta. Agora vai ligar aí aquela dúvida, famosa dúvida, quem joga, né? Não, é no lugar preocupante, porque ele tá bem, né? É um cara importante. É um dos caras importantes, um dos pilares do time. E assim, pro lugar dele, quem joga? Ganso ou Savarino? Pois é, né? O Zubeldia falou que vê o Savarino mais jogando nos extremos, né? Nas beiradas. Falou que ele se sente mais à vontade e tal, né? Mas que ele pode jogar ali também. E tem o Ganso, que pode jogar ali também, que também foi bem ontem, jogando um pouco mais recuado. Depois que o Savarino entrou, ele recuou um pouco o Ganso. Mas assim, eu acho que pelo momento hoje, o Savarino tá à frente do Ganso. Eu escolheria talvez o Savarino junto com o Cerny, Canóbio e um centroavante, Castilho ou John Kennedy. A questão é a posição mesmo, né? Sim, Porque sim. o Savarino não Dá se pra sente jogar os dois melhor. juntos também. Pode jogar de repente Ganso,
Savarino num extremo e Serna ou Canóbio no outro e o centroavante. pois Então, é. assim, dá pra jogar os dois. Só que, sei lá, cara, abrir mão do Savarino pra manter o Ganso eu não faria. Faria Não, os dois realmente. jogarem juntos. Não dá. Bom, Fluminense que nessa quarta-feira tem compromisso pela Libertadores. Vai jogar contra o Independiente Rivadavia. É Rivadavia, isso. essas 9h30 da noite no Maracanã. E o Flamengo joga quinta, né? O Flamengo joga quinta contra o Independiente de Medellín, também no Maracanã. Né? O Flamengo agora é segundo colocado, tá a 6 pontos do Palmeiras, tirou uma diferença, né? Isso, O diferença Palmeiras boa. empatou, mesmo com o Corinthians com 2 a menos, o Palmeiras empatou, ainda quase perdeu o gol, agradeço ao Yuri Alberto, quase perdeu o jogo, agradeço o Yuri Alberto que perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Pois é. Né? Não, todo mundo torcendo. Ele é Corinthians. 880 esse Yuri Alberto, cara. Ele é mesmo, é impressionante. Os jogadores do Corinthians estão fazendo aquele passinho do Michael Jackson direto, né? Agora tá na moda? Será? Deve estar. E o Fluminense caiu pra... O Fluminense caiu pra quarto, né? Com os mesmos 20 pontos do Flamengo. Lembrando, o Flamengo tem um jogo a menos, ainda pode diminuir um pouco mais a diferença pro Palmeiras. E ainda não jogou com o Palmeiras, né? Vai jogar ainda. Então, veremos. Dizem que os palmeirenses estão tremendo aí, porque agora o Flamengo só depende dele pra passar do Palmeiras. Tá certo. Você fazia tem cara que fazia passinho de Walker Eu quando sei era criança cara. jogava. Tem talento nenhum. Não é da minha época não, Zeca. Não, ninguém faz essas coisas que o cara faz, não. Minha época era aqueles negócios da Furacão 2000, pô. Verdade, cara. Pô, passar serão, não. Pô. Isso aí. Não tem essa parada de Walker, não, né, cara? Michael Jackson. Os caras, rapaz, tem VAR, tem um monte de coisa Aí. mesmo, os caras fazendo bobagem no jogo. Já se apareceu Essa aqui. galera do Corinthians vai te falar um negócio, cara, é de novo, né? Jesse, abraço pra você, Felipe. Valeu, Gerson, abraço. Falou que Ganso é mais devagar que ele pra levantar da cama. Valeu. Abraço. Tamo junto, abraço, irmão. Esporte Terê. Esporte Terê FM.